dor na cintura pode ter origem na articulação do quadril? Olá! Hoje eu quero ajudar você a responder uma dúvida de muitos pacientes. Muitos pacientes que sentem dor na região da cintura e não sabem se eles vão no médico generalista, se eles vão no especialista em coluna ou se eles vão no especialista em quadril. Eu estou aqui para te ajudar a economizar o seu tempo e a procurar o especialista certo, dando pistas e dicas sobre como é a sua dor e como resolver da melhor forma e da forma mais rápida possível. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril, e eu te trago vídeos toda semana a respeito das mais variadas doenças e tratamentos na articulação do quadril. Grande parte dessa confusão começa porque as pessoas não sabem definir direito o que é a cintura, o que é coluna lombar, o que é o quadril. Existe muita dúvida a respeito desse assunto. Eu vou começar definindo onde começa a cintura, onde termina a cintura, onde começa o quadril, onde termina o quadril. E eu quero te ajudar, inclusive, no final do vídeo, te passando um bônus, te passando quais são os sinais de alerta para quando você tiver esses sinais de alerta, você tem que procurar um médico urgente. Não é uma simples dor na cintura. Eu quero te ajudar a identificar esses sinais de alerta e te ajudar a procurar um médico da melhor forma possível. Agora eu vou falar para vocês a definição popular de cintura, que ela vai compreender uma parte mediana e mais estreita do tronco, situada entre os quadris e a região inferior do busto. É uma região que é muito utilizada por alfaiates e costureiras para medir o nosso corpo e para poder vestir melhor as criações deles e o trabalho deles. Tá? Então, por isso foi muito popularizado esse termo. Na anatomia, no jargão médico, a definição é um pouquinho diferente. Nós temos algumas cinturas do nosso corpo e as cinturas servem para ligar os membros para a parte axial do nosso corpo, o eixo do nosso corpo, que é a região do tronco. Existe a cintura escapular, que liga os membros superiores ao tronco, e existe a cintura pélvica, que liga os membros inferiores ao tronco. E a cintura pélvica é onde está a bacia e o quadril, principalmente. Então, se a sua dor fica na região da cintura pélvica, você deve procurar um especialista em quadril. Eu vou deixar uma foto, um esquema aqui do lado, mostrando as principais regiões que podem doer no quadril. Em azul, a gente vê a região anterior e a região da virilha, que representam, na sua maioria, dores articulares. Pode representar uma dor de lesão do lábrum, uma dor de um desgaste inicial, uma dor de uma osteonecrose inicial. Tudo isso vai doer na região mais anterior, na parte da frente e da sua virilha. A dor mais lateral, essa dor pode significar uma dor mais muscular. Ela representa a dor na musculatura glútea, então glúteo médio e glúteo mínimo nos seus tendões e também na sua origem, na região da bacia mais alta. Essa região da bacia mais alta, algumas pessoas entendem como cintura, porque a origem do glúteo médio e glúteo mínimo fica localizada numa parte mais saliente desse osso grande, que é o nosso osso ilíaco, na região da pelve. Outro tipo de dor que pode ocorrer é uma dor mais posterior, na região glútea profunda, que daí ela vai incorporar umas outras queixas que podem doer na região do quadril. Essa parte mais amarela do esquema, e ela compreende a dor glútea que pode vir do nervo ciático, do músculo piriforme comprimindo o nervo ciático, pode representar uma dor na região sacroiliaca, que é a região onde há a junção do final da coluna lombar com o osso do sacro e o osso da bacia. E existe também a dor na região mais inferior, que é a região do isquio, que é a origem da musculatura posterior da nossa coxa. A tendinopatia desses músculos que saem ali para trás, que são os isquiotibiais, pode ser dolorosa e vai doer mais na parte de trás do seu quadril. Existe um quarto tipo de dor, que é a dor posterior alta. E aí sim, ela vai representar o que muitas pessoas entendem por cintura, que é essa região mais lombar baixa, é a região também da junção sacroiliaca, e é uma dor que pode até vir de órgãos internos, órgãos abdominais, que podem doer de uma forma meio inespecífica
ao redor da região da cintura. Mas agora eu quero falar então dessa porção que o pessoal entende como cintura, essa região entre os quadris e o início do busto, que fica mais posteriorizada, mais dolorida. A principal causa de dor nessa região é a dor lombar. E eu vou dividir um pouco a dor lombar em vários subtipos que podem doer na sua região, e eu vou te explicar, né, quais são as dores que você deve se preocupar e quais são as dores que você pode ficar mais tranquilo. A grande maioria das pessoas que vai procurar o médico com essa queixa de lombalgia, ela tem uma dor lombar inespecífica, que é aquela dor que aparece sem uma causa definida e que ela vai se resolver com um certo grau de repouso em torno de semanas ou dias após o início dessa dor. É uma dor que não merece ser investigada porque ela é muito inocente e ela tem resolução espontânea. E, para nossa sorte, a maioria das pessoas experimentam um tipo de dor dessa ao longo da vida, mas ela é muito benigna e ela vai se resolver sozinha. Nesse mesmo contexto existe a dor miofascial, que é uma dor na região da musculatura paravertebral, ou seja, a musculatura lateral às vértebras, que sustenta a sua coluna, e nos principais ligamentos que sustentam a coluna também. Essa é uma dor que ela começa geralmente após pequenos traumas, como estiramentos musculares, alguns traumas contusos, ou por esforços repetitivos. Então ela está muito relacionada com trabalhos mais forçados. A dor ela vai então se irradiar para a região paravertebral, ela aumenta com o movimento, e uma característica importante dela é que ela tem alguns pontos gatilho que podem ativar a dor. São como pequenos nozinhos no seu músculo, nódulos de tensão que podem ser palpados. E se alguém apertar a região, a tua dor vai ser muito amplificada. A dor facetária é um outro tipo de dor. Ela ocorre na junção entre uma vértebra e outra. Ela é mais lateral, não é aquela dor bem centralzinha, bem no eixo da coluna. Então ela é mais lateral, ela piora com o estiramento da coluna e ela geralmente pode ser irradiada para quadril, coxa e às vezes para o joelho. A intensidade dessa dor vai aumentar quando a gente estende a coluna, quando leva o tronco para trás normalmente. Não tem relação com o déficit neurológico, e isso é muito importante para diferenciar a dor facetária da hérnia de disco. O déficit neurológico seria uma perda de força na perna, algum grau de formigamento na perna, e isso que precisa ser afastado quando a pessoa é examinada ou quando a gente escuta a história dessa dor. A hérnia de disco é uma causa frequente de dor nos pacientes entre 30 e 50 anos, especialmente nos homens. Ela é uma causa de dor muito aguda, muito debilitante, diferente das dores que eu mencionei anteriormente, inclusive do quadril. As dores no quadril e as dores lombares mais tranquilas, vamos dizer assim, elas não levam a pessoa para o pronto-socorro e nem têm alterações sensitivas, motoras, sensoriais no trajeto de um nervo específico, como é o caso da hérnia de disco. Na hérnia de disco, através do exame físico, a gente consegue ver, inclusive, que existem alguns reflexos que são alterados nos membros inferiores. Isso pode ser testado pelo médico que está avaliando esse paciente. A hérnia mais comum ocorre no nível L5-S1. Uma situação que tem que ser afastada é a síndrome da cauda equina. Ela é muito rara, ela aparece aproximadamente em 1% dos casos de dor lombar, mas ela tem algumas características que demandam uma certa urgência no seu tratamento, e ela pode ser passada despercebida, porque além da dor lombar, na síndrome da cauda equina, a gente tem uma anestesia da região do períneo, ou seja, a pessoa fica totalmente sem sensibilidade nessa região e tem alterações vesicais e intestinais. Você tem disfunções vesicais e intestinais por conta da alteração da função dos esfíncteres dessa região. E isso pode ser percebido por perda de fezes, perda de urina, acompanhada da dor. A estenose do canal lombar é outro problema que pode doer na região
ali compreendida pela coluna lombar e também por alguns conhecida como cintura. Ela é uma situação que ela se desenvolve com o tempo, geralmente não é abrupta igual a hérnia de disco, não é uma coisa que se instala de uma vez só, ela vai aparecendo de forma gradual e tem a ver com o desgaste dos discos, o desgaste da própria coluna lombar, o aparecimento dos bicos de papagaio que vão estreitando o canal vertebral e podem comprimir a região ali do canal vertebral, onde passa a medula, passam as raízes nervosas. Na estenose vertebral, uma situação que é muito característica e que precisa ser investigada é que a pessoa vai ter uma piora quando ela faz a extensão da coluna, e nesse caso, um exemplo clássico é que a pessoa tem uma piora da dor quando ela desce uma rampa e quando ela faz o movimento oposto. Quando ela sobe uma rampa, a dor melhora. Ou então quando ela se curva para frente, ou seja, ela flete a coluna lombar, ela dobra a coluna para frente, os espaços ali atrás na coluna, eles se aumentam e você sente um alívio da dor. Então isso é bem característico da estenose lombar e vai te ajudar a diferenciar das outras causas de dor na região. As fraturas por compressão vertebral são uma causa comum de dor na região lombar também. São causas de dor no idoso porque elas acontecem às vezes após uma queda ou elas podem acontecer espontaneamente, de tão frágil que é esse osso da coluna lombar do idoso que tem osteoporose. A dor pode ser intensa no caso de um colapso agudo ou pode ser uma dor crônica de baixo grau que só vai ser investigada ou só vai se chegar a esse diagnóstico se você fizer uma imagem de raio-x dessa coluna lombar. O raio-x vai mostrar o encunhamento, a fratura dessa vértebra, mas ele não vai nos mostrar se essa fratura é aguda ou se é crônica. Para você diferenciar se essa fratura ocorreu recentemente ou se ela já é antiga, o melhor exame é a ressonância magnética da coluna lombar. Agora falando um pouquinho mais de uma região mais próxima do quadril, a articulação sacroiliaca. Como o próprio nome já diz, ela é uma articulação que ela é a junção do osso do sacro, que é o finalzinho da nossa coluna vertebral, com o osso da bacia, o osso do ilíaco. E essa articulação ela é uma articulação que tem ligamentos muito fortes, ela tem pouca mobilidade, mas ela pode ser submetida por estresses ao longo da vida e ela pode doer, O principal sinal para você investigar se a dor é nessa região, então é uma dor logo abaixo da última vértebra lombar, que é L5, e é uma dor que vai ser amplificada na palpação da articulação sacroiliaca. Ela pode acontecer unilateral ou, mais comumente, ela é bilateral. A dor sacroiliaca, ela pode ocorrer por um desgaste, uma artrose dessa articulação. Quando essa articulação é muito sobrecarregada, isso tende a aparecer inclusive no raio-x, com diminuição do espaço dessa articulação, mas ela pode ocorrer também em algumas situações específicas. Alguns tipos de dor reumática pode acometer a articulação sacroiliaca, sendo que a principal delas é a espondilite anquilosante, que muitas vezes é um dos primeiros sinais do início da doença, é a dor na articulação sacroiliaca. A dor sacroiliaca pode aparecer em pacientes que tenham o desgaste dessa articulação. Isso é muito bem visualizado num raio-x simples, São pessoas que ao longo da vida fizeram uma sobrecarga da região sacroiliaca. A dor vai se concentrar de forma unilateral ou bilateral, mas ela pode surgir também como manifestação inicial de algumas doenças mais raras, como a espondilite anquilosante, que é uma doença muito alarmante, que sequela as pessoas, mas se ela é investigada e diagnosticada de forma precoce, ela é super bem tratada e pode ter um desfecho muito bom, com quase nenhuma sequela motora. Nos casos iniciais, a ressonância magnética vai ser de grande valia para identificar um processo inicial de dor sacroiliaca, uma inflamação subaguda. Isso pode ser muito facilmente identificado através desse exame específico.
E para tratamento a gente pode lançar mão de algumas terapias de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, assim como a gente trata as dores lombares crônicas, mas também pode lançar mão de algumas infiltrações na região que podem ser ou não guiadas por exames de imagem. Eu tenho sempre como preferência guiar essas infiltrações ou por tomografia ou mesmo pelo ultrassom. Agora, cumprindo aí a minha promessa, o conteúdo bônus que eu prometi para você que ficou até o fim do vídeo, eu vou falar sobre os sinais de alerta. O alerta vermelho para os pacientes que sentem a dor lombar e quando que você deve se preocupar com essa dor lombar e não esperar muito tempo. Você tem que investigar mais rapidamente, porque provavelmente essa dor lombar não é tão benigna assim. Ela pode ser causada por uma doença, por exemplo, um tumor, uma doença infecciosa ou alguma doença sistêmica mais grave. Então eu vou falar os sinais de alerta vermelho, primeiro começando por sinais que vão aparecer na sua história. Se você tem mais de 50 ou 70 anos, ou seja, você tem a dor, mas é uma pessoa já entrando para a terceira idade, se você já teve uma história de tumor, recente ou não, você deve investigar com mais afinco a causa dessa tua dor lombar ou dor na cintura. Se você usou por muito tempo corticoides, você pode ter uma fratura por insuficiência óssea, por exemplo. História recente de trauma, uma queda que deixou essa dor e queda há pouco tempo e você ficou com uma dor residual grande que não melhorou com medicações analgésicas simples, por exemplo. Você tem imunossupressão, você fez algum tratamento recente para câncer, fez algum transplante renal, né? Você está fazendo algum tratamento de imunossupressão, você precisa investigar a causa dessa dor. Teve uma perda de peso muito importante, recente, tem que investigar, tem que afastar se não é a dor por causa tumoral, por exemplo. E uma história de osteoporose também deve levantar uma suspeita. Agora, sinais e sintomas que você deve se preocupar com relação a essa dor na cintura. Vamos lá, se você está com febre, com sudorese noturna, ou então uma dor que piora à noite, que não melhora com repouso, ou que então só aparece à noite, isso deve ser causa de preocupação. Alteração de sensibilidade nas suas pernas, anestesia na região do períneo, aquela anestesia em cela que pode aparecer na síndrome da cauda equina, alteração de função intestinal e urinária, ou seja, perda urinária, perda fecal, isso deve preocupar a pessoa. Distúrbio de marcha, alguma coisa mais aguda, a dor está atrapalhando o seu jeito de andar, isso deve ser fonte de preocupação. Uma dor súbita, acompanhada com uma perda de peso importante e uma dor tipo inflamatória na coluna lombar baixa, devem ser fontes de preocupação. E aí, gostou de mais esse conteúdo? Espero ter te ajudado a identificar quais são as principais causas de dor na região da cintura e mostrar qual a relação delas com a tua coluna vertebral e com a região do quadril. Tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!